Caríssimos alunos e alunas, retornamos então à nossa base comum do nosso objeto conhecimento, o Brasil na contemporaneidade, a nossa aula 6 das 7 previstas, nessa semana 39, que vai de 18 a 22 de outubro de 2021. Verifiquemos então o nosso cronograma do terceiro trimestre letivo. Estamos então aqui na semana 39, que é uma semana que vai do dia 18 até o dia 22, lembrando que nos dias 21, 22 e 23 não teremos aula porque estaremos nos jogos internos no colégio. Então estamos aqui com o nosso cronograma dos objetos do conhecimento da base comum. Estamos aqui na semana 39, o Brasil na contemporaneidade, e lembrando aqui, teremos os jogos internos nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Então, não terá aula nesses dias. Semana 40, o Brasil na contemporaneidade. Lembrando que não haverá aula nos dias 28 e 29 de outubro. Na semana 41, Brasil na contemporaneidade. Não haverá aula nos dias 1º e 2 de novembro. E teremos a base comum, a nossa A9, primeira parte, no dia 6 de novembro, no sábado. Na semana seguinte, semana 42, que fecha o nosso terceiro trimestre e fecha o nosso ano letivo, o Brasil na contemporaneidade, base comum, a nossa avaliação número 9, a A9, segunda parte, no dia 13 de novembro, sábado. Lembrando que nos 2 sábados seguintes a este, terão o Exame Nacional do Ensino Médio. Vejamos o roteiro geral desse objeto do conhecimento. O governo Collor, o governo Itamar Franco, os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso. Depois, os 2 governos de Luiz Inácio Lula da Silva, os 2 governos de Dilma Rousseff e o governo Temer. Depois, o governo Bolsonaro e as questões do Brasil do momento presente, as características, problemas e crises do governo Sarney, a hiperinflação, as características dos planos cruzados, Bresser, Verão e da Constituição de 1988, e aspectos gerais do plano Collor. Fechando, as características gerais do plano real, que controlou a hiperinflação no Brasil, a crise que levou ao impeachment do governo Collor, os escândalos que eclodiram no governo Lula e a crise que levou ao impeachment de Dilma. Fontes de consulta. Temos então, novamente, o nosso livro de Gilberto Coutinho, História Global, capítulo 53, O Brasil Contemporâneo, das páginas 793 a 815. Vejamos então o roteiro da nossa aula número 6. Então, nesta semana 39, falaremos sobre o governo Bolsonaro e as questões do Brasil do momento presente, as características, problemas e crises do governo Sarney, a hiperinflação, as características dos planos Cruzado, Bresser, Verão e da Constituição de 1988 e aspectos gerais do plano Collor. Vejamos então o governo Bolsonaro e as questões do Brasil do momento presente. Governo Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018 presidente da República com 57.797.847 votos, ou seja, 55,13% do eleitorado brasileiro, pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou seja, uma coligação entre o PSL e o PRTB. As características, problemas e crises do governo Sarney, a hiperinflação. José Sarney, dados biográficos. Advogado, nascido na cidade de Pinheiro, estado do Maranhão, em 24 de abril de 1930. Elegeu-se suplente de deputado federal pelo Partido Social Democrático, PSD, assumindo o mandato em 1956 e 1957. Foi deputado federal de 1959 a 1966 pela União Democrática Nacional, a UDN, e, com a extinção dos partidos políticos e a imposição do bipartidarismo pelo Ato Institucional número 2, o AI2,
em 27 de outubro de 1965, ingressou na ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, partido de sustentação do regime militar. Elegeu-se governador do Maranhão, de 1966 a 1970, e senador, de 1971 a 1985. Tornou-se presidente da ARENA em 1979 e, no ano seguinte, com a instalação do pluripartidarismo, do Partido Democrático Social, PDS. Em 1980, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1984, juntamente com outros dissidentes do PDS, passou a integrar a Frente Liberal, que o lançou como vice-presidente da República na chapa de Tancredo Neves, do PMDB, tendo sido eleito pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985. Assumiu interinamente a presidência em 15 de março de 1985, em virtude da doença de Tancredo Neves e, com a morte de Tancredo, em 21 de abril, foi efetivado no cargo. Após o término de seu mandato presidencial, elegeu-se 3 vezes pelo Amapá a partir de 1991, exercendo a presidência do Senado de 1995 a 1997 e de 2003 a 2005. Governo José Sarney. Devido à doença de Tancredo e na qualidade de vice-presidente eleito, José Sarney assumiu a presidência da República interinamente em 15 de março de 1985. No dia 21 de abril de 1985, com a morte de Tancredo Neves, José Sarney tornou-se presidente por sucessão automática. Medidas redemocratizantes. A posse de José Sarney como presidente da República foi uma decepção para grande parte das oposições políticas. Em maio de 1985, Sarney sancionou um pacote de medidas redemocratizantes, eleições diretas, em 2 turnos, para a presidência e para as prefeituras das capitais e dos municípios considerados, até então, áreas de segurança nacional, maior liberdade para a criação de novos partidos e direito de voto para os analfabetos. Constituição Federal de 1988. Manutenção de um dos compromissos firmados por Tancredo Neves. Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição. A de 1969 ainda estava em vigor. Instalada em 1º de fevereiro de 1987, compunha-se dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eleitos em novembro de 1986. Aqui, então, está a foto quando o deputado Ulisses Guimarães levantou aqui a chamada Constituição Cidadã. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a nova Carta Magna do país estabeleceu, entre outras diretrizes, eleições diretas, em 2 turnos, para a presidência da República, voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e para pessoas com mais de 70 anos. Jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais, era de 48 horas. Licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5 dias. Multa de 40% sobre o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, nas dispensas sem justa causa e criação da chamada Medida Provisória, a MP. Constituição Cidadã. Já comentamos, nome dado à Constituição de 1988 pela proteção conferida aos cidadãos. Alguns pontos: igualdade jurídica, subordinação de todos à lei, liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão intelectual, de locomoção, de associação, liberdade de pessoa, reconhecimento jurídico da culpa e direitos sociais. Vemos aqui um trecho do discurso de Ulisses Guimarães. A Constituição é caracteristicamente o Estatuto do Homem, é sua marca de fábrica. O inimigo mortal do homem é a miséria. O Estado de Direito, consectário da igualdade, não pode conviver com o estado de miséria. Mais miserável que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Retirado aqui de Constituição Cidadã, fonte
do Palácio do Planalto, e o link está aí à disposição dos alunos. À direita, então, uma imagem da Constituição. Os povos indígenas. A democratização do país abriu espaço para um amplo debate sobre as questões indígenas no Brasil contemporâneo. Como resultado da luta do movimento indígena e dos grupos que apoiaram sua causa, a Constituição Federal consagrou um capítulo para os indígenas, capítulo 8º, referindo-se a eles como grupos autônomos, com direitos sobre suas terras e o de manter suas organizações sociais, suas línguas, seus costumes e suas tradições. Então vemos aqui capítulo 8 dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e os necessários à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4º. As terras de que se trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Parágrafo 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto do artigo 174, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo e defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Vamos agora às características dos planos Cruzado, Bresser, Verão e da Constituição de 1988, nós já falamos. Plano Cruzado. Em 28 de fevereiro de 1986, o governo lançou medidas de impacto para combater a inflação, conhecido como Plano Cruzado. Entre essas medidas estavam o congelamento dos preços das mercadorias, a extinção do cruzeiro e a criação de uma nova moeda, o cruzado, o fim da correção monetária e o congelamento dos salários, que seriam reajustados sempre que a inflação atingisse 20%, o chamado gatilho salarial. Então aqui está uma imagem da revista Veja sobre esse momento da nossa história e um bottom famoso na época, eu sou fiscal do Sarney. Aqui a nova moeda, o cruzado, e algumas imagens, né, particularmente da falta de mercadorias nas prateleiras. O Plano Cruzado transformou-se rapidamente em um fracasso. Crise econômica.
três problemas principais: inflação elevada, dívida externa e dívida interna. Então foi decretado a moratória em janeiro de 1987. E o que é moratória? É o adiamento do prazo estipulado para o pagamento de uma dívida, concedido pela pessoa que empresta alguma coisa a alguém. Aumento do prazo de pagamento de uma dívida, concedido pela pessoa que empresta o dinheiro, podendo esta ser paga após o seu vencimento. Passamos então ao Plano Bresser. A fonte é o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Nome pelo qual ficou conhecido o conjunto de medidas econômicas lançado pelo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, em 12 de junho de 1987, com o objetivo de conter a inflação. A conjugação de inflação em alta, aumento do desemprego e crise cambial provocou a substituição do ministro Funaro por Bresser Pereira em 3 de maio de 1987. Bresser desvalorizou a taxa de câmbio em 8,5% no dia seguinte à posse e ainda acelerou as desvalorizações diárias, sinalizando um retorno à ortodoxia. Mas a implantação de um novo plano consistente de combate à inflação esbarrava em imensas restrições políticas. O elevado poder de compra dos salários, verificado durante o apogeu do Plano Cruzado, deveu-se à conjugação de três fatores agora insustentáveis: valorização real da taxa de câmbio, compressão de tarifas públicas e aquecimento da atividade econômica sob o regime de congelamento de preços. O esgotamento das reservas cambiais impedia a continuidade da política de valorização cambial. O déficit público, agravado pela defasagem das tarifas públicas, acabaria por provocar a expansão monetária. A disposição das empresas de manter o nível de emprego sob regime de preços congelados estava chegando ao fim. O descongelamento da taxa de câmbio, tarifas públicas e preços após a eleição de novembro de 1986 poderia ter gerado apenas uma brusca elevação de preços, sem trazer de volta o processo inflacionário, caracterizado pela elevação sucessiva de preços e salários. Mas isso teria exigido que o descongelamento fosse efetuado sob uma política monetária apertada e que não houvesse um mecanismo automático de correção de salários nominais com a escala móvel. Assim se reduziriam os salários reais pelas forças de mercado, mantendo-se a inflação sob controle. Mas a fragilidade política do governo Sarney impedia a implantação de uma política monetária de forte contenção e, principalmente, a eliminação da escala móvel. Sem as condições necessárias para que o descongelamento se fizesse, sem o retorno da inflação, essa tornou-se um mecanismo que forçou a queda de salários reais ao nível em vigor antes do Plano Cruzado. O Plano Bresser pode ser visto como uma tentativa frustrada de conciliar a inexorável redução dos salários reais com a queda da inflação. O plano foi lançado em meados de junho sob condições muito adversas, sem reservas internacionais e em estado de moratória. Não podia contar com a valorização cambial para conter preços. A meteórica elevação recente da taxa de inflação sinalizava que os preços relativos estavam muito desalinhados, o que comprometia a eficácia de um novo plano de desindexação. A população, já escaldada pelo fracasso do plano anterior, diante de um eventual novo congelamento, não hesitaria em acumular estoques preventivos. A implantação da Assembleia Constituinte, em que os constituintes eram os próprios parlamentares do Congresso Regular, minava a capacidade do governo Sarney de obter apoio político para implantar medidas econômicas austeras. Em seu plano, Bresser aliava componentes heterodoxos e ortodoxos. Entre os primeiros destacavam-se o congelamento de preços e salários por 90 dias e o estabelecimento de um fator de conversão de créditos aplicável a obrigações e títulos emitidos antes do lançamento do plano com valores nominais pré-fixados. Além dessas medidas, substituiu-se a escala móvel de salários por um mecanismo baseado na Unidade de Referência de Preços, a URP, que definia a taxa de reajuste mensal dos salários, a vigorar após decorrido o prazo de congelamento, como sendo a média geométrica da inflação observada nos 3 meses anteriores ao mês de reajuste. Do lado ortodoxo, no momento
do lançamento do plano, desvalorizou-se a taxa de câmbio em 10,6% e reajustaram-se as tarifas públicas, eletricidade 45%, telefone 34%, aço 32%, combustíveis 13%. Esses reajustes elevaram a inflação de junho à inédita taxa de 26,1%, que foi expurgada do cômputo da URP daquele mês. Além disso, manteve-se uma política monetária apertada no intuito de conter a formação de estoques especulativos. O congelamento de preços adotados foi menos rígido do que o plano cruzado, como atesta a manutenção de desvalorização da taxa de câmbio ao ritmo diário de 0,4%. A opção por um congelamento flexível era um sintoma de que Bresser, ao contrário dos criadores do plano cruzado, não tinha a pretensão de eliminar a inflação, mas apenas de criar uma trégua para que se implantassem gradualmente reformas destinadas a permitir seu controle efetivo. Após a elevada inflação corretiva de junho, o mês de julho foi promissor. A taxa de inflação caiu para 3,1% e o balanço comercial alcançou o superávit de 1,4 bilhão de dólares. Anunciou-se nesse mês o plano de controle macroeconômico, cuja meta era elevar a poupança pública de modo a criar condições para a retomada do crescimento econômico, sem pressões inflacionárias. Mas em agosto, quando as primeiras revisões de preço foram autorizadas, a inflação voltou a subir para 6,4%. O descompasso entre a inflação em ascensão e os reajustes salariais definidos pela URV, com base na inflação passada inferior à corrente, passou a gerar forte queda dos salários reais, levando o governo a ceder a pressões por antecipações de futuros reajustes salariais. A vulnerabilidade política do governo Sarney permitiu que, dentro do próprio governo, as categorias mais mobilizadas conseguissem significativas antecipações de reajustes salariais, contribuindo para o fracasso da tentativa de controlar o déficit público. Os mecanismos de indexação, como a URP, embutidos no próprio plano Bresser por concessão política, e a incapacidade do governo para implantar a austeridade monetária e fiscal, acabaram por deixar a cargo da inflação o papel de reduzir os salários reais ao nível compatível com a eliminação do déficit comercial, a contenção do déficit público e a manutenção do emprego. A inflação de dezembro atingiu 14%. Bresser, incapaz de implantar suas propostas na área fiscal, pediu demissão em 18 de dezembro. Plano Verão. A fonte também é o CPDOC da FGV. Conjunto de medidas econômicas destinadas a controlar a inflação lançadas em 14 de janeiro de 1989 pelo então ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O Plano Verão foi a terceira tentativa de combate à inflação empreendida pelo governo José Sarney, 1985 e 1990. As duas primeiras, os planos Cruzado, 1986, e Bresser, 1987, fracassaram por atacar exclusivamente os mecanismos de propagação da inflação, sem obter apoio político para enfrentar o problema do déficit público. Ao final de 1987, após dois planos fracassados pelo descontrole fiscal e diante do espectro de seu agravamento, o governo Sarney não conseguia sequer atrair nomes de vulto para ocupar as principais pastas ministeriais. Os tradicionalmente cobiçados Ministérios do Planejamento e Fazenda foram entregues a João Batista de Abreu e Maílson da Nóbrega, conceituados funcionários de carreira. Ao tomar posse em 18 de dezembro de 1987, Maílson anunciou uma estratégia que pode ser resumida em uma palavra: prudência. A meta não era mais reduzir a inflação, que atingira 14% naquele mês, mas impedir que ela continuasse a subir, contendo-a abaixo de 20%. Ao invés de choques heterodoxos, planejava-se uma redução gradual do déficit público, com recomposição das tarifas públicas, manter a taxa de câmbio em nível realista, em vez de congelá-la. Em 3 de janeiro foi declarado o fim da moratória dos juros da dívida externa. Por rejeitar inovações e surpresas, a nova política econômica ficou conhecida como a política do feijão com arroz.
Embora o fracasso recente dos dois planos anteriores tivesse mostrado que a solução do problema fiscal era fundamental para combater a inflação, a perspectiva de uma melhora nessa área tornava-se cada vez mais remota. No curto prazo, a austeridade fiscal estava comprometida pela atuação do próprio presidente da República, empenhado em assegurar para si um mandato presidencial de 5 anos, e não de 4, como a Constituinte fixara para os futuros presidentes. No longo prazo, o desajuste fiscal era agravado pelas decisões tomadas na Assembleia Nacional Constituinte, onde se criavam novas despesas sem contrapartida de receitas. Neste quadro adverso, a política do feijão com arroz não conseguiu sequer impedir a gradual elevação da inflação, que alcançou 24% em julho. Apesar de um acordo celebrado em novembro entre governo, empresários e trabalhadores para conter a escalada de preços e salários, a taxa mensal de inflação chegou a 28,8% em dezembro de 1988. Em janeiro, o Plano Verão foi lançado sob condições ainda mais desfavoráveis do que o Plano Bresser, pois 1989 era um ano eleitoral. O plano pretendia conjugar medidas heterodoxas e ortodoxas, mas dando ênfase a estas últimas. Do lado heterodoxo, adotou-se o congelamento de preços e da taxa de câmbio, por prazo indeterminado. Criou-se um fator de conversão de créditos aplicável a obrigações e títulos emitidos antes do lançamento do plano com valores nominais pré-fixados. Aboliu-se o uso das obrigações do Tesouro Nacional, as OTN, como indexador oficial. Os salários foram convertidos pela média dos últimos 12 meses, acrescidos da variação da Unidade de Referência de Preços, a URP, indexador criado pelo Plano Bresser, de 26,1% de janeiro, e eliminou-se o mecanismo de correção de salários baseado na URP. A desindexação salarial era mais ambiciosa do que a dos planos anteriores, pois não embutia nenhuma regra de correção futura. Com essa medida, o plano pretendia estimular a livre negociação entre empregados e patrões. Do lado ortodoxo, desvalorizou-se a taxa de câmbio em 18%, passando um dólar a valer 1.000 cruzados, e em seguida criou-se uma nova moeda, o cruzado novo, equivalente a 1.000 cruzados. Reajustaram-se tarifas públicas, telefonia 35%, energia elétrica 14,8%, gasolina 19,9%. Adotou-se uma rígida política monetária, com limitações ao crédito e taxas reais de juros, que atingiram cerca de 14% no primeiro mês. Prometeu-se um ajuste fiscal amplo, com extinção de ministérios, demissão de servidores, privatizações e controle de despesas em regime de caixa. O período de sucesso do plano foi ainda mais breve que o do Plano Bresser. As elevadíssimas taxas de juros reais em fevereiro e março não foram capazes de impedir um aumento do consumo, indicando comportamento preventivo decorrente da falta de credibilidade da política econômica. Em pleno congelamento, a taxa de inflação em fevereiro e março ficou entre 3,6% e 6,1%, respectivamente. Ainda em fevereiro, o Congresso aprovou uma lei de reposição de perdas salariais em 3 parcelas de 7,5%. Em 14 e 15 de março, houve uma greve geral em que os trabalhadores pleiteavam reposição integral das perdas salariais. Em abril, foram autorizados os primeiros reajustes de preços e o governo concedeu reposição salarial adicional de até 13,1%, dependendo da categoria profissional. Em maio, com o ágio no mercado paralelo de dólares atingindo 200% e a inflação em franca ascensão, o governo rendeu-se à impossibilidade de manter o plano em seu formato original. Diante das incertezas causadas pelas eleições gerais em novembro, bem como da entrada em vigor da nova Constituição, só restava ao governo Sarney dedicar seu 5º ano de mandato à administração do convívio com a inflação, deixando para o futuro governo a solução do problema inflacionário. A taxa de câmbio passou a ser desvalorizada de acordo com o índice geral de preços, a taxa de juros nominal passou a incorporar a taxa de ascensão da inflação, de modo a preservar o rendimento real dos títulos públicos
evitando a fuga de poupadores para ativos reais. Naquele mês, aprovou-se a reindexação salarial. Salários inferiores a 3 salários mínimos recebiam correção mensal integral. Para a faixa entre 3 e 20 salários mínimos, a reposição era trimestral, com antecipações mensais iguais à taxa de inflação que excedesse 5%. Para a faixa superior a 20 salários mínimos, instituiu-se a livre negociação. As eleições de novembro realizaram-se uma inflação de 45% ao mês. A reversão da tendência crescente da inflação só seria interrompida com o Plano Collor, em março de 1990, quando ela atingiu a inédita taxa mensal de 80%. Aspectos gerais do Plano Collor. Plano Collor. O novo governo teve início em 15 de março de 1990. No dia seguinte à posse, Collor anunciou um plano de estabilização da economia. Entre outras medidas, bloqueou contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, extinguiu a moeda vigente, o cruzado, estabelecendo o cruzeiro. Então está aqui capas da revista Época, da revista Veja à época, falando sobre a posse de Fernando Collor de Mello na presidência e o seu plano econômico. O impacto social do chamado Plano Collor foi violento e atingiu grande parte da população. Iniciou um processo de abertura econômica, adotou medidas que apontavam para o enxugamento da máquina estatal e, após um controle inicial, a inflação voltou a crescer, bem como a recessão, e o governo foi perdendo credibilidade. Temos aqui uma manchete do jornal Globo, do Rio de Janeiro, à época, falando sobre o bloqueio do dinheiro nas contas da poupança e da conta corrente dos brasileiros. Vamos à conclusão. Conclusão da aula 6. A luta contra a hiperinflação foi uma constante durante os governos dos presidentes José Sarney e Fernando Collor de Mello. Ambos fizeram uso de planos econômicos na tentativa de solucionar a crise. No entanto, nenhum desses planos teve êxito. Isso contribuiu para o desgaste de ambos os governos. O de Collor ainda teve o agravante de levá-lo a um processo que resultou no seu impeachment. Caríssimos alunos e alunas, finalizamos aqui na nossa base comum, o objeto conhecimento Brasil na contemporaneidade, na nossa aula 6 das 7 previstas, semana 39, de 18 a 22 de outubro de 2021. Voltaremos na próxima semana com a aula que fecha esse assunto. As dúvidas devem ser colocadas no fórum que está na nossa sequência didática no ambiente virtual de aprendizagem. Até lá!